Boa noite. Nesta noite eu quero saudar a Igreja do Senhor com a paz do Senhor Jesus. Que esta paz reine em cada coração, hoje e para todo sempre. Eu quero falar para os irmãos, para as irmãs, para você que me ouve nesta noite, que é uma alegria imensa estar aqui com vocês, né? Está podendo trazer a palavra do Senhor para cada um de nós, né? Porque a partir do momento em que a gente se faz instrumento do Senhor, a palavra é para você e é para mim. Estou muito feliz por cada vida que está ouvindo, que vai ouvir esta palavra que vai ser trazida esta noite. E o Senhor, Ele nos deu uma palavra, como sempre, né? A palavra do Senhor é uma bênção para nossas vidas. E o Senhor, Ele se preocupa em trazer para cada um de nós aquilo que estamos precisando. Nem sempre aquilo que pedimos, mas o Senhor, Ele sabe tudo que cada um de nós está precisando. Então, que a gente venha ficar atentos, a gente venha se atentar para esta palavra, porque o Senhor, Ele vai falar conosco. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Deus, hoje e para todo sempre. E a palavra que o Senhor nos trouxe esta noite, que vai falar com cada um de nós, é uma palavra de, como é que eu posso dizer? É uma palavra de alerta. Palavra de alerta. Porque a gente sabe que estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. E o Senhor, Ele se preocupa. Ele se preocupa como está cada um de nós, porque o Senhor, Ele não quer perder nenhum daqueles que Jesus ganhou. Então, Ele não quer perder. Então, Ele se preocupa de nos alertar para as coisas que o mundo venha nos oferecer. Glória a Deus. Vamos à palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor nesta noite. Louvado seja Deus, que vive e reina para todo sempre. Engrandecido seja o Senhor. Glória a Deus. A palavra que o Senhor nos trouxe essa noite está no Evangelho de Mateus. Abram aí as suas Bíblias, no livro de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, os versículos 13 e 14. Apenas os versículos 13 e 14 do capítulo 7 de Mateus. Leiamos a palavra que diz assim. A epígrafe da palavra diz assim: a porta estreita e a porta larga. Repetindo, a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida. Louvado seja Deus. E poucos há que a encontrem. Louvado seja Deus. Palavra linda, palavra maravilhosa da parte de Deus, mas que nos traz um alerta enorme daquilo que estamos vivendo nos dias atuais. Louvado seja Deus. O tema desta mensagem que eu coloquei, melhor, que o Senhor nos deu, né? Diz assim, 2 portas e um destino. 2 portas e um destino. Louvado seja Deus. E a gente vai se pergunta, mas qual destino é esse?
E aí vem a segunda pergunta: onde cada um de nós pensa em chegar? Qual tem sido a nossa luta, a nossa caminhada? Como tem sido o nosso pensamento? Louvado seja Deus. Nós que aceitamos a Cristo Jesus, nós pretendemos chegar em um lugar chamado céu. Esse lugar que nós queremos chegar é um lugar onde a gente pretende viver toda uma eternidade. Não é um dia, não são 10 anos, não são 30 anos, 40, 100, um século, não são. Não é um milênio, é um tempo chamado eternidade. E se a gente quer chegar nesse lugar, a gente precisa entrar em uma porta. Depois que nós entrarmos em uma porta, a gente precisa percorrer um caminho. E o que a palavra fala? A palavra fala que existe duas portas. A porta estreita e a porta larga. E depois que entrarmos por essa porta, precisamos percorrer um caminho. Este caminho também se divide em dois. Se entrarmos pela porta estreita, teremos que percorrer o caminho estreito. Se entrarmos pela porta larga, teremos que percorrer um caminho espaçoso. Iremos percorrer um caminho espaçoso. Tudo fácil, tudo muito liberado, tudo permitido, mas o seu final é morte. O seu final é destruição. E o Senhor nos alerta que muitos tentarão entrar pela porta estreita, mas poucos irão conseguir. Meus queridos irmãos, seria fácil, até um certo ponto, se a gente entrasse pela porta estreita, quando a gente chegasse do outro lado, a gente pudesse percorrer por um caminho largo. Mas a verdade não é essa. A verdade é que além de entrarmos pela porta estreita, todo o caminho será estreito. Todo o caminho até chegarmos nos portões celestiais, o caminho é muito estreito. Tem crente que está pensando que o caminho ficou largo, que a porta está larga, que agora tudo é permitido, que nós precisamos, que nós temos que nos moldar aos padrões do mundo. E isso não é verdade. Glória a Deus. Para falar a verdade, a porta e o caminho está mais estreito ainda. A porta está se estreitando a cada dia. O mundo nos oprime. O mundo quer nos obrigar a viver as coisas que o mundo oferece. O mundo fala para nós que tudo pode, que nós temos que ser modernos, que está aí, que nós temos que aceitar, porque a lei hoje é dessa forma, porque hoje temos que viver desse jeito. Mas não. A palavra de Deus, ela não muda. O mesmo Deus lá do passado, de Abraão, de Isaac e de Jacó, o mesmo Deus de Pedro, Tiago e João, é o mesmo Deus meu e seu. O Deus, ele não muda. O Deus de antigamente é o Deus de hoje e ele será eternamente. E de uma coisa, nós temos que ter certeza, que no céu não entra pecado. Nós, pecadores, arrependidos, lavados, remidos com o sangue do Cordeiro, o Senhor nos perdoa, nos perdoou. E se nós permanecermos na sua presença, nós entraremos no céu de glória. Nós entraremos na porta estreita. Nós passaremos pelo caminho apertado. E nós chegaremos nas mansões celestiais. E viveremos com Deus em um tempo chamado eternidade. Mas eu quero falar para você essa noite. O pecador, sim, ele entra. Mas o pecado, não. O pecado, ele precisa ficar. Ele tem que ficar. Ele vai ficar.
aqui na terra. E se a gente não se desgrudar do pecado, vai ficar junto com o pecado. Não vai chegar nas mansões celestiais. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus nos alerta, Deus nos dá muitas chances, quantas precisamos. Mas Ele deixa bem claro que nós precisamos estar em comunhão com Ele. Nós precisamos estar com as nossas vestes limpas. É vestes limpas, meus irmãos. Não adianta eu estar dentro da casa do Senhor e minhas vestes estarem manchadas, salpicadas do pecado. E o que é isso, irmã Francisco? O que é isso, irmã Fran? Essas vestes salpicadas, vestes manchadas, é exatamente isso. Pessoas que estão fazendo coisas pela metade, achando que pecadinho não tem nada a ver, achando que uma mentirinha não tem nada a ver, achando que contendas não tem nada a ver, é uma intriguinha, é uma fofoquinha, falo bem aqui da vidinha de um, da vida de outro, e não tem nada a ver. Mas eu falo para você esta noite, quem pratica tais coisas não entrará no reino dos céus, não passará na porta, porque a porta é apertada. O orgulho tem que ficar, a mentira tem que ficar, toda a bagagem tem que ficar, a mala precisa ficar, tudo vai ficar aqui na terra. E a gente precisa se desgrudar de tais práticas. O caminho está se estreitando, está se afunilando a cada dia mais. E nós, muitas vezes, ficamos desapercebidos do que está acontecendo. E eu vou falar para você nesta noite. Quem estiver desapercebido não vai entrar no reino dos céus. Porque a distração nos tira a concentração de quem verdadeiramente nós estamos buscando, que é Cristo. Se nós deixarmos de olhar para Cristo, a gente não vai entrar no reino do céu. E isso a distração nos tira. Quando a gente está desapercebido, eu acredito que tenha acontecido já com muitos de nós. Muitas vezes a gente se distrai em coisas aqui da terra. Coisas comuns do nosso dia a dia. E alguém fala conosco, a gente não ouve. Alguém passa coisas enormes na nossa frente e a gente não vê. Depois alguém pergunta, você viu? Aí a gente diz, não, eu não vi. Eu não vi, uma coisa enorme passou na minha frente e eu não vi. Como é que a gente vai ver a porta estreita? Se ela é tão pequena, ela é tão apertada, a gente não vai ouvir a trombeta tocar. Desapercebido, a gente não vai ver o próprio Jesus nos chamando. A gente não vai ver o Espírito Santo de Deus nos alertando do pecado. A gente precisa estar atento, estar vigilante. A gente precisa estar com as nossas lamparinas acesas. Porque as lamparinas, o óleo, é o próprio Espírito Santo. Então, se a gente não tiver cheios do Espírito Santo, na presença de Deus, a gente não vai entrar no reino dos céus. Infelizmente, não. Que a gente venha estar cada dia mais percebidos, perseverante. Que a gente precisa estar cada dia mais atentos, alerta a cada acontecimento ao nosso redor. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é dessa forma. A gente precisa estar vigilante. A gente precisa estar atento a tudo que acontece ao nosso redor. Porque a portinha está lá bem apertadinha mesmo. E se a gente não quiser deixar a nossa bagagem, se a gente quiser viver o que o mundo nos oferece, não vai ter espaço para a gente. Não vai ter espaço para a gente passar nessa porta. A palavra de Deus, ela fala bem aqui mais à frente, ainda no capítulo 7, nos versículos 25, 26, do mesmo capítulo que foi lido, fala assim. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 22, melhor bem aqui. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos, mas assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Isso aqui é uma resposta de Jesus, quando alguém pergunta quem há de se salvar. E aí ele completa, né? Eu falo para cada um de vocês que está aí, cada um de vocês. Quando nós estamos fazendo qualquer tipo de coisas contrárias, nós não estamos fazendo a vontade de Deus. E o próprio Jesus fala que se não fizer a vontade de Deus, não entrará no reino dos céus. Tem que fazer, meu filho, tem que fazer a vontade de Deus. Desculpe, meu filho aqui pequeno, de 6 anos, e aí ele tirou um pouco da minha concentração, mas que o Senhor é que está falando, né? Então ele diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, e em teu nome nós expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É uma palavra muito forte, meus irmãos. Já pensou? Já pensou, cada um de nós? A gente tem um amigo, a gente tem um conhecido, a gente chega, bate naquela porta, pensando que vamos ser bem recebidos, pensando que o dono da casa, ele vai nos atender. E a palavra de Deus fala que o dono da casa vai bater a porta. É uma tristeza aqui na terra a gente passar por isso. Você bate na porta de alguém e de repente, quando a pessoa atende, diz: quem é você? E você diz: eu sou fulano, não tô lembrando, não, eu não sei quem é você não. Vai embora porque eu não sei que tipo de gente você eu não lhe conheço, e bate a porta. É uma tristeza muito grande. Agora imagina nós, essa palavra aqui que foi lida, ela é para crente. Prestem bem atenção nos detalhes. É para crente, porque diz: a pessoa que tem a porta batida no rosto, na cara, ela diz, ela questiona. Ela questiona quem? Ela questiona quem, irmã Fran? Ela questiona ao próprio Jesus, ao próprio Senhor. Ela questiona acerca de não ser reconhecida por Ele. Que tristeza, né? Quantos serão envergonhados naquele dia, meus irmãos? Quantos vão ser envergonhados? Porque vão chegar para o próprio Jesus e vão dizer, como ele fala aqui na palavra: Senhor, eu estava na tua casa, eu louvava, eu pregava a tua palavra, eu fazia isso, eu fazia aquilo, eu evangelizava, eu não faltava um culto. Mas aí é a hora da vergonha. É a hora que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, palavra forte. Apartai-vos de mim. Como que diz: não me toca, fica longe. Sai, vai para longe, eu não te quero, eu não te conheço, eu não sei quem tu és. É muito forte, é muito doído. É a hora da vergonha. Porque ele vai dizer que não conhece aquela pessoa. E aquela pessoa, depois daquele questionamento, vai ficar muito triste. E ele vai explicar por que porque nada para Deus vai ser deixado às escondidas. Deus, ele é o justo juiz. Tudo que fazemos é anotado, tudo que pensamos, tudo que praticamos ou deixamos de praticar, glória a Deus, é anotado. E ele vai dizer: vós que praticais a iniquidade. É forte. Fazer maldade, fazer injustiça, fazer coisas que não estão na bondade de Deus. Deus, ele é um Deus bondoso. E ele manda que nós aprendemos a amar uns aos outros como ele amou. Que a gente tenha o amor como prioridade em nossa vida. Porque a palavra fala que tudo
É tudo que pode ser grande, nada se compara ao amor. O amor é o maior do mandamento. Se você diz que ama o seu irmão, você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. É assim que a palavra fala. Nós somos mentirosos se a gente diz que ama o irmão, ama a Deus e odeia o irmão. Nós somos mentirosos. Louvado seja Deus. E aí ele não aceita esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa são coisas que vai nos impedir. Se a gente não pratica a bondade, se a gente não pratica as coisas que agradam ao Senhor, se a gente não se esvazia de nós mesmos, se a gente não deixa de fora o orgulho, se a gente não deixa de fora as práticas carnais, se a gente não deixa de fora a roda de conversa indecente, se a gente não deixa de fora uma série de coisas que o Espírito Santo todos os dias nos avisa que está errado e a gente quer continuar fazendo aquele tipo de coisa, nós estamos vivendo a porta larga, o caminho espaçoso. Meu querido irmão, minha querida irmã, se estiver fácil, se a vida estiver sendo fácil, se estiver sendo fácil ser crente em tempos atuais, nós precisamos rever como está a nossa vida. Como está a nossa vida diante de Deus. Se estamos vigilantes, se estamos perseverantes, se estamos verdadeiramente em comunhão com o Senhor. Porque não é fácil. Eu sempre digo e repito, em toda a minha trajetória cristã, desde o dia em que eu me converti, eu nunca me arrependi um dia de seguir a esse Jesus, de ser crente nunca. Já passei por desertos terríveis, quem me conhece sabe. Creio que esteja terminando de atravessar esse deserto. Lutas terríveis eu já vivi, chorando, mas Deus sempre esteve lá. Deus ele nos leva para o deserto, mas ele está lá. Mas em nenhum momento eu quis sair da presença do Senhor. Porém, digo para você, não é fácil. É gratificante. Servir a Deus é gratificante, porque o Senhor, ele é fiel. Nós estamos no meio do deserto e ele nos manda mananciais de águas vivas. Lá no meio do deserto a gente sente sede, a gente sente fome, a gente sente o sol escaldante, a gente sente o frio, a gente sente todo tipo de coisas que um deserto pode nos proporcionar. Mas o Senhor está lá. O Senhor não nos manda para o deserto só. O Senhor está lá. E bem no começo do deserto, a gente às vezes não percebe. Pensa que está sozinho, porque às vezes Deus fica calado, não diz nada. Mas vai chegar o momento que o Senhor vai esclarecer para nós que Ele sempre esteve lá. Então, servir a Deus é muito gratificante, porque Ele é fiel. Ele nos ampara. Ele nos dá alívio. Às vezes a gente está tão mal, a gente chora, a gente ora e o Senhor nos dá alívio, nos dá refrigério. Então é por isso que a gente precisa estar com esse Deus, perseverando junto com esse Deus, porque as lutas, elas não vão nos matar, elas vão nos tornar mais fortes, mas fácil não é. Está sendo fácil? O caminho espaçoso pode ser que você esteja nele. Pode ser que eu esteja nele. Pode ser que eu esteja dentro da portinha lá, dentro da porta larga, tenho saído da porta estreita. Então a gente precisa estar atento a esses detalhes, a como está a nossa vida, como está sendo a nossa trajetória. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E como Jesus mesmo diz, Ele é a única porta. Eita, Deus grande, Deus maravilhoso. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Então, quem são as ovelhas? Somos nós. Ele é a porta. E na porta, Jesus é a porta, mas ele não é a porta larga. Jesus é a porta estreita. Jesus é a porta apertada. Mas, como ele mesmo diz, né?
O fardo dele é leve. E a gente vai ter lutas. Jesus fala, nós teremos luta, mas o Senhor vai nos livrar de cada luta, Ele vai aliviar o nosso fardo. Ele é a porta. Jesus, Ele declara que Ele é o caminho. Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele não deixa dúvida. Eu posso ser o caminho largo ou o caminho estreito. Não, Jesus declara que Ele é o caminho que leva ao Pai. E este caminho é o caminho apertado, é o caminho estreito. É aquele caminho que só realmente quem está vigilante, perseverante em Deus vai conseguir percorrer por ele. Porque não passa coisas erradas pelo caminho estreito que é Jesus, pelo caminho apertado. Glória a Deus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a verdade. Se Ele é a porta estreita, Ele diz que Ele é a porta estreita. Ele diz que Ele é o caminho que leva a Deus. E tudo isso é verdade, porque Jesus declara que Ele é a verdade. Eita, Deus lindo! Ele é a verdade. Ele é a única verdade. As outras coisas, se existe uma outra, é ilusão. É ilusão. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que leva a Deus. E para que a gente seja conduzido a este céu de glória, a gente precisa renascer. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa nascer da água e do Espírito Santo de Deus. Da água e do Espírito. Glória a Deus. A água na Bíblia significa o Espírito Santo. Espírito Santo. Então a gente precisa estar cheio do Espírito Santo. Porque Deus diz, Jesus fala na sua palavra, que se a gente verdadeiramente ter aquela certeza de quem Ele é, se a gente realmente declara de quem é Jesus, de quem Ele é, de onde Ele veio, então, fonte de águas vivas vão sair de cada um de nós. E o que é essas fontes de águas vivas? Fonte de água viva é o próprio Espírito Santo que vai fazer morada em cada um de nós. Quando aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus mora em cada um de nós. Só que a gente precisa perseverar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo. Em templo, ele não mora com a imundície. Então, a gente precisa manter a casinha dele limpa. A gente precisa manter o nosso coração voltado para Deus. A gente precisa plantar a palavra de Deus no nosso coração para que a gente venha perseverar e não pecar contra Deus. Glória a Deus. E ficar atento às alertas do Espírito Santo. O Espírito Santo. Deus, Ele mandou o seu filho, Jesus, morreu, mandou o seu filho Jesus, veio aqui na terra, ele nasceu, encarnou, ele nasceu, ele sofreu as nossas dores, ele padeceu e ele viveu todas as nossas aflições, morreu por cada um de nós, e ressuscitou, está à direita de Deus, e nos fez uma promessa de voltar para nos buscar, levar a sua igreja limpa, remida, lavada no sangue do Cordeiro. E ele vai voltar e vai vir nos buscar. E só aquele que estiver vigilante vai subir, que vai ouvir a trombeta tocar. Ele vai vir para nos buscar. E que a gente esteja com os nossos ouvidos atentos, praticando as coisas que o Senhor deseja que fazemos. Que a gente venha ficar atento a cada detalhe. Que a gente venha deixar as práticas erradas que o mundo tem nos oferecido. Que a gente venha permanecer nesse Jesus, nos seus ensinamentos, na sua lei, debaixo da sua graça, da sua misericórdia. Porque o Senhor está chegando. O Senhor está chegando.
Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e ajude cada um de nós, ajude a você perseverar nesse amor de Deus. Que Deus abençoe grandemente, glória a Deus, aleluia, cada um de nós, para que a gente venha entender que é um tempo passageiro que estamos vivendo aqui na terra. Que a gente venha entender que tudo isso vai passar, mas que existe um tempo chamado eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, as lutas só têm aumentado. As coisas só têm aumentado para conosco. Tudo tem ficado mais difícil, mais apertado. Mas o Senhor, Ele é fiel. Eita, Jesus querido, Ele é fiel. E Ele, logo, logo, vai levar a sua igreja lavada e remida com o sangue do Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Que cada um de nós venha perseverar neste amor. Glória a Deus. E que a gente venha... Eloá? Não, nada não. Que a gente venha perseverar a cada dia neste amor de Cristo Jesus. Aleluia. E que a gente venha entender que o novo nascimento somente em Cristo Jesus. Glória a Deus. E eu digo para você, como fala aqui no hino da harpa, que diz assim: se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Eita, glória a Deus. Se você nasceu de novo, andas com Deus, está tudo certo. Glória a Deus. Nasceste de novo, anda já com Deus. Pertences ao povo que vai para os céus. Tens a lei escrita no teu coração. Em ti já habita a plena salvação. Se o caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Oh, glória a Deus. E que cada um de nós possa dizer: vem, Senhor Jesus. Que cada um de nós possa cantar com os remidos: vem, Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Louvado seja.